Me enganaram, na verdade. Falaram, o Wagner vai pedir pra você explicar o que que é queer num vídeo dele. Tá ligado? Tipo, Wagner fez vídeo da Yasmin e tal, você precisa ver, você precisa ver. Daí eu, tipo, fui ver. Foi Daí eu achei beitado. que foi veitado. É. Definição de queer? Não, eu manjo mesmo. Eu já falei, tipo, Wagner, a gente já conversou sobre esse assunto. Ele tá ligado que eu já li as coisas queer e sei as ideias, tá Por isso que ligado? eu falei que a querida Judith Butler, porque eu sei que o Platinho meio que concorda com a Judith. Tipo, ela não concorda com a militância. Ela fala, tipo, ela concorda com, sei lá, os objetivos da militância, tipo, mas ela meio que claramente fala que é uma ficção útil, essa história toda de LGBT. Ela nem esconde, ela fala mesmo que é uma ficção útil, que não é verdade. Nossa, Tipo, ela gente, discorda ontologicamente, tá ligado? Ela acha que não existe lésbica, então funciona só porque dá, sabe, ganha direitos. Tipo, ela assume na cara dura, velho. pois é, isso que eu acho uma parada bizarra, porque eles adoram usar ela como referência, mas meio que a teoria queer da Judith Butler é uma merda pra comunidade LGBT. É horrível, não faz. Tipo, destrói tudo Exatamente, que eles querem exatamente. construir. Tipo, se a Judith Butler tiver certa, os religiosos, os religiosos reacionários que falavam em cura gay, eles também estavam certos, então. Porque no fundo é a mesma coisa. Na verdade, o termo cura é problemático, só que, em termos de teoria queer, eu não acho que é. Que, tipo, tem qualquer colisão com a ideia de você ter uma cura gay, cura hétero, cura qualquer coisa. Então, mas é porque aí tá. Aí a gente vai pegar a problemática das palavras. Sim, a palavra cura, aí sim, porque vai remeter a uma doença direto, óbvio. Eu tô É, mas falando, foda-se, né? eu não tô falando do termo e da ideia por trás. Eu tô falando do Aham, conceito de mesmo. tirar mesmo. É, É, exatamente. é Tipo, exatamente como eu falei no vídeo. Em vez de cura gay, é bolinho de chuva, foda-se. Então é uma outra é, coisa, não tem nada a ver é. com doença. Mas a questão é, o que eles defendiam, basicamente, os cristãos, né? Que era um comportamento, então a pessoa podia Ah, ser instruída a não ter esse comportamento. Tipo, era uma opção dela. Inclusive começou com opção sexual e eles problematizaram isso, porque tipo, não é uma opção, é uma orientação, a pessoa não escolhe ser. não, você chegou num ponto que eu já pensei sozinho também, nunca li em nenhum lugar, que é, na verdade, queer parece com o cristianismo, tá ligado? Tipo, não existe nada, existe sodomia. O resto é um bando de nominho. Na verdade, onde eles diferem é, a gente quer direitos, tá ligado? A gente quer poder fazer um monte de putaria e os cristãos acham que tem que não fazer. Mas todo mundo concorda que gênero não existe. Mas é Tipo, engraçado, tipo cristão assim, mais raiz também não tem essa. tu colocou de um ponto engraçado. Tipo, a ideia é a mesma, a diferença é que um lado é puritano, o outro é da putaria. Isso aqui, sinceramente, a essa altura, eu acho que, tipo, o sexo deve ser melhor com as religiosas do que com as feministas. Tu foi pra uma direção muito. Nada que isso, cara. Curiosamente, well, that escalated quickly, tá ligado? Do nada, tipo. Eu não tava pensando exatamente sobre com qual era melhor transar, mas enfim, vamos voltar pro negócio do queer, porque tu falou, tipo, da teoria queer é tipo assim, bom, já que não existe nada e é tudo performático, então vamos geral transar com o que a gente quiser e foda-se. Enquanto pro cristão é tipo, pô, Sim. não existe esse negócio, é comportamental, então vamos transar só heterossexualmente. Sim, Porque é os o que dois Deus quer. concordariam que todo mundo pode fazer tudo, só que tem um que é o certo, então vamos fazer esse. Mas assim, sendo honesto mesmo com o ponto cristão, seria que, tipo, sabe, a gente talvez tenha propensão mesmo a ser hétero e só alguns não tenham, sabe? Mas assim, que foda-se. Vamos todo mundo seguir isso porque é o certo. E é verdade, vai ter umas propensões aqui, ali e tal, acontece, você vai ter que fazer um esforço extra, não tem jeito. Mas a ideia por trás é de que você tem pessoas e pecados. É só que, tipo, em vez de pecados, você dá o nome de uma coisa que é uma orientação e que não é errado. Mas é, tipo, é a mesma coisa. Cara, todo identitarismo é tão dogmático quanto qualquer religião. O identitarismo é uma religião, é uma seita religiosa, só não leva a alcunha, não tem. Eu falei que densarismo não existe. Por que que era mesmo que eu falei isso? Eu falei, não existe. Porque eu falei, só tem feminismo, na verdade, e daí um monte de outros, tipo, Movimento movimentos que tem que negro. obedecer. Então, você teve mais questão no movimento negro, então você tem mais razão pra levar a sério, né? Mas da minha perspectiva, tipo,
Só tem feminismo e daí o resto é um monte de movimento que obedece o feminismo, tá ligado? Não entendi muito bem. Por que, que o movimento negro obedeceria ao feminismo? Não sei, por observação, eu acho. Tipo, o movimento negro é muito feminizado. Eu tava tentando resgatar o ponto anterior, que era da teoria queer. Ah, sim. O que eu queria dizer é que, tipo, partindo desse princípio que a ideia da teoria queer não é tão diferente da ideia que muitos cristãos defendiam de opção sexual ao invés de orientação sexual. É, a ideia de que a, não tem ser, sexualidade não tem ser. Tipo, você não existe heterossexual ou É, homossexual, existe gente. a diferença é que o cristão ele acredita, sim, na sexualidade heterossexual e o resto é tipo invencionismo, né? Não é Não, natural. então, heterossexual já é um termo meio que criado em oposição ao homossexual. Tipo, o normal cristão mais raiz é tipo, tem gente, e daí existe um pecado aí que tem umas pessoas com mais propensão de fazer coisas com homem, e é só um pecado aí que não é pra você fazer, tá ligado? Tipo, não Sim. tem tanto essa coisa da o hétero, sabe, performance heterossexual, toda essa coisa, tipo, É. foda-se isso daí, sabe? É menos, não existe isso. Tipo, O ponto que eu queria chegar é que, basicamente, no fim das contas, o cristão ele diria que homossexualidade não é natural. E é a mesma coisa que a Judite fala com outras palavras, né? Que, tipo, não é natural porque é tudo performático. né, Nesse, que no caso da Judite, ela não acharia que nada é natural, Exato, nem, Então, nem no tipo, outro. exato, porque é tudo performático. Então, necessariamente, os mesmos argumentos científicos usados para refutar esse cristão, mostrando que, tipo, sim, é natural e você tem várias demonstrações disso, cabem perfeitamente para refutar a teoria queer da Judith Butler. Os mesmos, exatamente os mesmos. A parada da pletismografia, o estudo da diferente ativação das áreas do cérebro, o reconhecimento desse fenômeno em outras espécies. Não, essa parte eu não manjo muito, tipo, eu não conheço muitas refutações dessa teoria. Tipo, me dá um exemplo legal aí. Tá. A pletismografia, que eu até estava lá presente no texto do Eli, que começou toda essa treta, é basicamente um estudo que mede a excitação sexual de algumas pessoas. E aí eles avaliam, tipo, eles expõem homens heterossexuais, bissexuais ou homossexuais a conteúdo pornográfico heterossexual ou homossexual e mulheres também e medem a rigidez do pênis, a lubrificação da vagina, enfim, medem fisicamente se a pessoa está ou não excitada com aquilo. Não, E esse cara já é adulto, ele já foi, tipo, estragado pelo ambiente, sabe? Ele já foi doutrinado. nossa, mas aí a gente vai entrar na parada do paradoxo da igualdade. Mas enfim, além disso, tu também tem a área de ativação do cérebro, né? Tem esse estudo da plasmografia que mostra essa diferença entre a excitação de homossexuais e heterossexuais. E tem também aquele estudo que inclusive estava no primeiro vídeo do Eli refutando o Malafaia. Tu já viu o vídeo do Eli refutando o Malafaia? Sim, na época, tipo, faz Muito, sim, 470 ok. anos. Ok, faz muito tempo, faz Mano, muito não, tempo. peraí, pause. Eu era do grupo do Eli e do Orkut. O AJS do Orkut, eu era daquele grupo. E tu concordou com ele na época? Não, eu discordei e tentei falar pra ele que eu discordava da história de N-Gay, mas ele não me ouviu, aquele chato. Ok, então. Mas qual é a tua discordância? Não, a minha discordância, em primeiro lugar, principalmente naquela época, é que eu acho que um gênero, quer dizer, um gênero não, uma orientação sexual é mais definida pelo que ela não, pelo, tipo, o que mais precisa ser explicado numa orientação sexual é, tipo, por que que ela detesta todas as outras opções? E não por, sabe, tipo, que é meio que Ah, geralmente, é aquela parada que você já me falou, que o lance é mais um nojo do que a atração. exatamente. Cara, isso é uma coisa muito tua. Tu vai trabalhar nessa teoria, né? É, tipo, eu não É sei muito. por que que só eu penso nisso, que porra é Então, essa, pois é. sabe? Já existe. É uma coisa muito peculiar tua mesmo. Não sei se tu É, já tipo, viu. eu nunca vi em nenhum lugar, mas pra mim, na minha cabeça, faz todo sentido. O chat não tá entendendo, porque eles estão. Isso é uma conversa que eu já tive com o Platinho em off. Basicamente, é Ah, mas melhor tu explicar, né? Do não, negócio. mas os caras estão cheirando que você tava falando do nível de excitação. Pode falar, termina esse ponto aí. Como assim? Sei lá, ó, o U28. Ele tem vários símbolos, então ele deve ser importante. Ele é mod. Ele tava falando. Ele tava falando de medir o nível de excitação, mas o que tem? Não, mas é isso, basicamente. São estudos que medem a excitação física da pessoa
estimulada por diferentes tipos de pornografia. E daí, tanto no queer quanto no hétero não, tanto no queer quanto no cristianismo, no padrão cristão, a raiz de ver a coisa, tipo, então esquece o cristianismo de agora. É, isso seria normal, claro, tipo, você cita várias pessoas e aleatoriamente várias pessoas vão ter prazer com várias coisas. Não é Só que aí você aleatório, tem. essa é a ponta, não é aleatório. Os gays realmente se excitam mais por homens transando e homens heterossexuais realmente se excitam mais por um homem e uma mulher transando. Tipo, é Não, mas realmente é meio tautológico porque o cara já se acostumou a gostar, sabe? é uma Tipo, ponderação não interessante. prova que ele nasceu. Não prova que ele nasceu com isso. Mas na verdade eu nem diria que, tipo, ninguém nasce com. O ponto não é que ninguém nasce com uma propensão maior a ser gay, ou que ninguém nasce com traços de propensão a ser mais feminino. É porque É traz mais isso, que, isso também tem tipo. a questão hormonal, porque aí também tem a explicação do paradoxo da igualdade. A preferência, aquela parada de tipo, gênero é construção social, né? Que no fim das contas a gente entra nisso. Tipo, o menino gostar de azul, menina gostar de rosa é construção social. Também existem vários contra-argumentos científicos mesmo em relação a isso. E aí, para as melhores experiências para refutar essa parada de que é porque a pessoa já foi é, ensinado durante anos que é assim. São os Não, é que estudos. isso serve pra algumas coisas. Tipo, serve para as coisas do paradoxo, que são os trabalhos, tá ligado? Tipo, é óbvio que todos os homens só estão em escritório porque dá dinheiro. Se deixasse a gente ficar que nem na Suécia, vai todo mundo virar lenhador mesmo, que é muito mais da hora. Então, serve para as questões do trabalho, mas a parada tem a ver com a quantidade de testosterona enquanto você está sendo gerado lá, né? Enfim, no período da gestação. Eu lembro que tipo, tinha um dos estudos. Sei, estão estudando isso agora. O Baron Cohen tem um estudo É, recente sobre isso com o exatamente. autismo. Exato, esse estudo mesmo. Então, aqui a parte hormonal importa. Essa mesma parada hormonal é que também é muito determinante, por exemplo, na questão da transexualidade. Então também tem a ver com sexualidade. Porque também tem a ver o fato de você ter mais testosterona, provavelmente, né? Eu teria que ver mais especificamente isso, mas provavelmente tem a ver com a maior atração pelas pessoas do sexo oposto. Então eu É acredito que possível, é possível. eu acho que aí que tá a questão hormonal. Porque também dá pra identificar, tanto tem a questão da transexualidade que a pessoa já Não, apresenta. é porque, tipo, não seria de sexo oposto. Seria a testosterona dá em homens vontade de pegar mulher. Especificamente isso, tá ligado? Mas a Ou não. testosterona, eu acho que não. Porque a testosterona na mulher também daria vontade de pegar mulher. Se ela tiver muita testosterona, ela tem mais probabilidade de ser lésbica. Esse é o ponto. Ou de ser uma Entendi. transexual. Não, não, sim, pode ser, pode ser. Por isso que as lésbicas vão ser mais masculinizadas. E elas têm também. Porque aí que tá. Não é só. Por que eu falei também essa relação? Geralmente, as meninas mais masculinizadas, que são lésbicas, elas na infância já manifestam interesses masculinos também. Não, é E aí isso porque. se reflete também nos outros estudos, até da ativação da área cerebral. O cérebro de uma lésbica, em algumas áreas de ativação específicas, lá que eu não vou lembrar agora quais são, ela se parece mais com o cérebro de um homem heterossexual do que com o cérebro de uma mulher. Então, o que eu ia pensar agora em todo o fenômeno das meninas, tipo, sempre, sei lá, geral dos nerds conhece essa menina, tá ligado? Tem essa menina no rolê. Tipo, ela não é lésbica nem nada, sabe? Mas ela tá no rolê dos meninos, ela gosta de jogar Magic com os meninos, ela gosta de jogar videogame com os meninos, tipo, uma das minas nerds, sabe? Uma Becky. Sim. Sempre tem umas minas assim, e tipo, elas Mas são mais isso. masculinas em alguns sentidos, mas não em outros. Então, mas isso é um fenômeno mais recente também, né? Moleca, usa esse mesmo termo que Terminator. Então, aqui na verdade, essa história de misturar os gêneros na escola já é meio recente, né? Tipo, É. não sei muito bem, tipo, é um experimento que a gente não sabe muito bem quanto tempo vai durar, né? Mas Em o que eu algumas posso, coisas eu sei que é ruim, o que eu posso te tipo, né? dizer, Educação física. é, o que eu posso te dizer é que assim, elas estão entrando mais, especialmente na parte dos jogos eletrônicos, eu acho. Mas mesmo as garotas que gostam também de jogos, dificilmente tu encontra alguma que seja tão aficionada quanto os garotos médios. Pelo menos é o que eu vejo, tipo assim, elas até jogam muito às vezes, mas não tem o mesmo grau de interesse. Por exemplo, no League of Legends. É muito difícil encontrar uma garota que goste de estudar o jogo, de assistir o competitivo do jogo, que Não. goste. Estamos falando do Nilba médio aqui, do bronzeira médio Mas mesmo. Tipo, isso cara não. bom, aí já é Então, outra história. mas o homem médio tem mais interesse ainda.
Pô, tem um monte de Nilba que gosta de ver o VOD, de assistir e tudo mais pra tentar melhorar e tenta Não, é melhorar. verdade, é verdade, é verdade. É que eu tô pensando muito com uma mentalidade de StarCraft, tipo, não, você treina e você fica bom e é isso, tá ligado? Não, mas é verdade, tipo, no League of Legends tem mais, tipo, não, você é Nilba mesmo, você pode treinar um monte e só vai continuar Nilba. É, pode ser. Então, tipo, basicamente, pô, os meus amigos que jogam LoL, eles têm elos variados, mas praticamente todos gostam de assistir, de ver o competitivo e tudo mais. E as garotas, dificilmente, assim, elas gostam de jogar, jogam ali mais pra diversão. É, geralmente elas não têm tanto interesse em aprender coisas novas, eu acho, tipo... Não, tem uma coisa que o cara falou ali, o cara falou, pô, eu sou abaixo da média, sei lá. Eu lembro, tem um jogador famoso de StarCraft que parou de jogar StarCraft e perguntaram pra ele porque ele parou, ele falou assim, cara, eu não jogo pra me divertir, eu jogo pra ownar. Eu não tava mais ownando, então eu parei. E eu sou exatamente isso, tá ligado? Se divertir. Eu não vou me divertir, eu jogo pra ownar, tá ligado? Se eu não tô ownando, eu não vou jogar. E tá, me Se eu jogo, se eu fala, owno. me fala da tua experiência. Tu é, tipo assim, o Eu sou viciado do... macho tóxico de videogame. Não, tu é o cracudo dos RPG online, MMORPG. Não só, não só. Não, Eu tudo. já fui muito bom em CS, por exemplo, já fui muito Ah, bom em Dota. Mas não, em Dota ok. muito bom não. Mas vamos para esses depois então. Vamos falar dos RPG. O que eu quero saber é, já que tu Uma tem frequenta, mina boa, assim. É raro, mas tem um traço interessante que eu notei nas minas de nível alto. diga. Que ela, tipo, os caras mais foda, eles têm, tipo, um futebol arte, tá ligado? Tipo, quase todo mundo chega no nível foda porque o cara, sei lá, mano, o cara é um puta de um monstro numa certa jogada, de um certo jeito, ou numas coisas específicas. Tipo, dá uns 180 graus HS, sabe? E as minas, não, as minas, tipo, elas simplesmente jogam o jogo certinho, perfeito, impecável. Tipo, a mina é nerd, tá ligado? A mina, tipo, ela não pega atalhos, ela não faz nada, tipo, não tem nenhum canto que ela não olha, sabe? Ela joga o jogo perfeito. E daí ela. Isso tem muito a ver, isso é até interessante, porque também tem a ver com o fato que a gente sabe que o homem tende a ser mais especialista e mulher mais generalista. Então, enquanto o homem está ali aprimorando algumas habilidades específicas, a mina ela tá trabalhando em aprimorar meio que todas. E aí ela se destaca quando ela consegue ser, tipo, muito boa em todas elas. É, o Aristotelinho falando homem apelão. É, meio isso mesmo, tipo, os caras quase todos que ficam bons, geralmente eles são muito bons em alguma coisa e eles ficam refazendo aquela coisa, tá ligado? Da apelação, tipo, o cara é muito bom no Street Fighter leva o cara pro canto da tela e fica batendo nele lá até morrer. Apelando. Try hard. É tipo, o homem faz uma estratégia e fica lá. Tá no jogo é pra usar. Tá no jogo é pra usar é clássico, velho. Isso daí é tipo round 2 P90 no CS. Então, mas aí é que tá, é uma parada que é difícil de encontrar, mesmo com essa maior inclusão das mulheres entre os games, tu vê que existe um padrão comportamental muito grande ali. E é isso que eu quero dizer, tipo, Eu não ainda. discordo de forma alguma, de forma alguma. É, Tipo, o que eu tô falando com relação à sexualidade é totalmente separado de várias coisas, praticamente tudo da personalidade e tudo mais, sabe? Tipo, isso daí eu acho que é completamente incontestável a ponto de, tipo, sabe, quando começam a querer vir com um papo de que não é natural e, tipo, sabe, não tem nem saco de discutir, tipo, não, tipo, tá, sabe, vai lá, senta lá, Cláudia, tipo, não vou discutir isso daí. mas tu não acha meio estranho pensar que na sexualidade de uma forma completamente separada da personalidade? Não, não completamente separado, mas eu também não tô dizendo que tudo da personalidade é. É porque vamos falar, Eu tô falando de assim, algumas coisas. É que tem ó, algumas coisas que a galera questiona que você fala, ah, vai se fuder, mas sabe? vamos Tipo, falar a verdade. virulência. Ó, existem as exceções, beleza? Existem as exceções do que eu vou falar, Beleza. claro. Mas, em geral, não é uma tendência que o homem homossexual, desde pequeno até muitas vezes, já consegue perceber que ele tem alguns traços da personalidade que são mais próximos das mulheres, exatamente. Então, Não tipo, todos. sim, como eu falei, Então, existem exceções. São os essa é a minha homossexuais appeal. heteronormativos. Mas, assim, a maior parte vai manifestar alguns interesses femininos, por assim Eu não dizer. acho. Eu acho justamente que a gente só vai ver os que manifestam esses traços e vai ter um monte de outros que a gente nunca vai saber. E eles Putz, mas estão. aí é muita cagação de regra, né? Tipo, nem eles Por que que eu sabem, ou falei? eles Não, sabem. não, eles sabem, eles sabem. Só que eles, tipo, não tem por que ficar jogando na nossa cara. Porque eles são, tipo, entre aspas, como você falou, heteronormativos, tá ligado? Aham. Eles sabem que é meio errado, mas eles fazem porque eles curtem e não são tontos. E daí eles fazem e não contam pra todo mundo porque eles não são tontos. Ok. Mas sabe o que eu acho mais difícil de encontrar?
O quê? Do que um homem gay heteronormativo, eu acho que uma lésbica feminina. Lésbica feminina deve ser bem difícil mesmo, né, mano? Mas tem sim, porque as minas são meio bis. Então, Tipo, lésbica full, sabe? Lésbica tem, mas full. o meu ponto é, o padrão comportamental, a personalidade, ela geralmente está muito, muito, muito relacionada com a sexualidade também. Sim, é verdade. É verdade. Tipo, por isso que o que você falou é verdade. Não dá pra separar tudo. Por isso que tipo, eu tive que reformular a minha coisa. Não é que eu acho que, tipo, tudo menos sexualidade tem a ver. É que, tipo, tem várias coisas que são talking points, sabe, desse assunto. E a maioria deles eu, tipo, jogo fora completamente como não sendo influenciados totalmente pela biologia. A sexualidade, eu acho que é um caso mais complicado. Porque a gente tem, tipo, a ideia de sexualidade envolve uma complicação extra, que é esse pacto com o para sempre eu serei um praticante desta coisa e porque eu sou assim e faz parte do meu ser e, tá ligado? Tem uma complicação extra Só que me faz respondendo o Pegasus ali, quem tá na cal é o Platinho, tá? Pra quem, quem chegou depois, é o Platinho que tá conversando comigo. Desculpa te interromper, Platinho. Imagina, eu falei o que eu tinha que falar. E o Will postou uma coisa que eu queria ler também. Ó, que ele falou: geralmente dá pra perceber nos casais lésbicos sempre tem uma feminina. Eu não acho, não, cara. Tipo assim, se você olhar em comparação a lésbica mais masculinizada do relacionamento, a outra vai parecer mais feminina. Mas ela ainda provavelmente vai ser menos feminina que uma mulher hétero. Padrão, assim, em geral. Mas aí tem toda a problemática que o Platinho falou. Tem as Problemáticas. meninas que brincam de ser lésbica, né? É, Elas então, eu ia falar que, são tipo, contra mina. tem tantas. Aí que tá, tem até a parada do contágio social. Um monte de bissexual, que como os próprios, ó, dentro da comunidade LGBT mesmo eles falam, os bifestinha. E, pô, o que mais tem é a mulher que faz Então, mas isso. bifestinha, é disso que eu tô falando. Bifestinha é o estado normal do ser humano, tá ligado? Só Eu que não acho. você é civilizado. Você é civilizado pra você fazer, tipo, volta aquela história da personalidade. Tipo, você é civilizado pra ter uma personalidade e daí você não faz bifestinha. Tu quer muito concordar com a Judith Butler, né? Sim, sim, eu tô concordando com a Judith Butler mesmo. Tipo, eu acho que a Judith Butler, quer dizer, é que eu concordo mais com a visão cristã clássica do que com a Judith Butler. Então não é que tipo, todo mundo é bifestinha, sabe? Que, tipo, se tiver festinha, que não devia ter, a tendência seria todo mundo ser mais bifestinha, entendeu? Mas mais por aí. Mas imagino que seria uma coisa que você discordaria. E eu não acho que eu tenho provas disso, é uma intuição. Cara, eu acho que, assim, já que estou com um filósofo aqui, a gente poderia levar essa discussão, já que tu falou da questão da civilidade, pô, a gente poderia levar expandir essa discussão para muitos campos, né? Porque, tipo assim, a ideia, tipo assim, será que todas as sociedades, assim, depois de um tempo, Ah, é, eu foram trouxe um se. ponto muito importante para Foram. para nossa discussão, que é a diferença entre primatas e humanos. Isso é uma coisa descoberta, tipo, não faz tanto tempo assim, mas, tipo, sabe, discutida recentemente com mais frequência. Será que tu vai O, entrar exatamente onde eu ia levar o ponto? não, é possível que tenha a ver, é possível que ajude, eu acho por isso que eu quis falar antes. Vamos lá. Porque, assim, os primatas, tipo, assim, a gente tem, o que que a gente tem de diferente dos primatas, tá ligado? Tipo, o que que a gente tem de tão diferente, tá ligado? Uma das coisas que a gente tem é o prolongamento da infância. A gente tem uma coisa que os outros primatas não têm, que é, tipo, todos os primatas têm isso, eles têm amiguinho de infância, homem, mas aí eles adultos não têm amigo adulto. Homem adulto é competidor, ponto, acabou. Só que a gente tem um período tão longo de infância que a gente tem esse hábito esquisito em todos os outros primatas de ter amigo toda a vida. Então, assim, a gente, tipo, pensa que a semente da homofobia é, tipo, um horror ao homem natural, porque ele é uma ameaça territorial. Tá, pera aí. Aí tu avançou dessa descoberta recente pra tua teoria. É, exatamente. E daí as mulheres não teriam nela plantado o mesmo horror territorial pela presença de outra mulher. Bom, eu não sei se vai chegar num ponto que eu queria trazer, que era a questão da civilidade, mas talvez um pouco. Porque talvez justamente pelo homem, diferente dos outros primatas, não se importar em trabalhar em equipe com os outros homens, seja natural do ser humano, em algum ponto,
chegar na civilidade. Mas eu queria só pôr na mesa uma outra coisa que é interessante. O quê? Surgimento do PCC. O surgimento do PCC se dá exatamente nesse contexto que faz a gente entender um pouco mais por que que alguém proibiria a homossexualidade. Você pensa, por que que os homens proibiriam uma coisa que eles mesmos, tipo, um direito deles mesmos, eles vão proibir? Tipo, que porra é essa? E é uma coisa que acontece em todo lugar, sabe assim, tão comum. Por que que isso acontece? E aí você começa a entender também, tipo, a relação disso com quais foram os primeiros, tipo, Pera aí, sempre ô, teve... Platinha, eu vou te pedir pra retomar esse argumento Fala, só fala. porque o Lusca falou que ele tá indo dormir, que numa próxima ele participa. Eu só vou agradecer então pelo gank do Lusca. Obrigado aí pela galera que veio do Lusca e boa noite, cara. Durma bem, bom descanso. Valeu, Lusca. É nóis. Desculpa. Então, imagina. Não, então, porque o PCC, tipo, isso eu li no, isso é mó oficial verificado, tá ligado? Eu li no livro do promotor que Tá, entrevistou o primeiro líder do PCC. PCC tu tá falando o primeiro comando da capital, o Partido Comunista. Exato. É verdade, é mais esclarecer. Eu tô Tá, falando do primeiro comando da capital, da tá. organização criminosa. Tipo, eu tô citando outros dados que vão corroborar o que eu tô falando aqui. Que é, qual é a primeira, tipo, sempre existiu o comportamento homossexual, aparentemente, você tem em todo lugar indícios disso. Cara, alguém E, falou que é exatamente qual é a relação do PCC com o homossexualismo. Eu tô curioso você pra vai ver onde é ver. que vai chegar, cara. Não, você vai ver, é importantíssimo. Então, então você Tô tem disso que em curioso. todo lugar tem relações homossexuais e em todo lugar sempre foi problematizado. Tipo, ao mesmo tempo em que sempre teve, sempre foi problematizado. Mesmo na Grécia Antiga, você vê nos livros do Platão ele falando, quando ele fala em favor da homossexualidade, ele tá lá mencionando pessoas que são contra, sabe? Tipo, não pessoas necessariamente, mas tipo, tá mencionando, falando contra aqueles que são contra. Tipo, dá pra ver que ele tem os opositores e que se passam a maioria, inclusive. Mas, enfim, é, o PCC, quer dizer, aí vamos para a segunda parte do raciocínio, que é quais foram os primeiros lugares que instituíram regra mesmo? Porque tem regrinha para cá ou para lá, como por exemplo, estrangeiros não podem visitar a sauna, e era para evitar que os estrangeiros pegassem os novinhos da cidade, sabe assim? Mas assim, a primeira vez que alguém que tipo, realmente instituíram não pode ser gay, ponto, foi exército. Os exércitos são os primeiros lugares em que você institui que ninguém pode ser gay no exército Pode com outro crer, cara pode do crer. exército. Não, inclusive era uma das paradas que parece que. Tipo, E não era sempre. sempre assim. Não, mas sempre falar, tipo assim, tô pensando na questão do alistamento. Sempre falavam que, tipo, uma parada que não pegava alistamento, se tu dissesse que era gay lá na hora de. Então, isso é foda. E aí, aí você vai entender o argumento. Tipo, não, os exércitos são os primeiros lugares a fazerem isso, beleza. Aí a gente chega no primeiro comando da capital. Eles se formam, tipo, basicamente em volta de uma regra: homofobia. Tipo, a gente é o grupo que não pode ser gay. Ninguém pode ser gay. O que isso quer dizer exatamente? Você perde o direito de ser gay? Não. Quer dizer que seu cu tá protegido dos seus superiores, mano. Você pode entrar, obedecer, seguir ordem, seguir regra e não vão violar a coisa mais sagrada que você tem. Você tá preso. Vocês não se importam com mais nada além disso. Eu não tava esperando Foda-se. por O isso. resto inteiro. Não, mas é sério. O resto inteiro você tanca, mas isso você não tanca, tá ligado? Não, tipo, pensa você mesmo. Eu, qualquer um. Tipo, você tá na prisão. Meu Deus, tá ligado? É, é só isso que você precisa garantir. Todo o resto você sobrevive. Caralho, E isso aí tudo tem uma era pra organização. proteger o cu dos cadetes, mano. Porque a galera faz vista grossa, porque os caras merecem mesmo, não sei o que e tal. Dá nisso. Eles mesmos se organizam, formam um grupo em que eles. Porque, tipo, então o ponto é o seguinte: de algum jeito parece que a regra anti-homofóbica protege o funcionamento das hierarquias rígidas. Porque impede abuso sexual. Tipo, melhor o abuso. Tipo, faz sentido que tenha problemas de abuso sexual com mulheres, porque não tem o tabu da homossexualidade. Cara, o pior é que faz sentido mesmo, velho. Não Não é muito faz, não faz louco? sentido. Eu viajo, mas faz sentido, velho. Não. Tá, mas pera aí, se isso veio do exército, por que o primeiro comando da capital? Porque também nas cadeias é super, tipo, é um contexto militarizado de certa forma, né? Tem tipo gangues e tudo mais. Faz sentido pra mim que seja um ambiente semelhante a um ambiente militar de certa forma. Um monte de cara sujo, violento. Ah, mas surgiu no exército, não no PCC. Não, não, surgiu no exército, mas é que também, tipo, surgiu no PCC espontaneamente, entendeu? Mas não funciona tão bem, né? Porque as histórias que a gente sabe da cadeia não é bem assim.
Não tem tanto essa regra. Então, é que a gente sabe mais das histórias da cadeia do que da cadeia mesmo, né? Tipo, eu não sei, tipo, a gente teria que ver quantos por cento sofrem violação anal na cadeia. Eu não sei se o número seria tão alto quanto a gente imagina. A gente imagina que é 100%. É, eu imagino que Eu seja bem aposto. alto. A gente imagina que é 100%, mas aí você vai ver lá o número, eu aposto que não vai ser 100%, eu acho que vai ser menos. Tá, menos que 100% não é tão difícil, vai, mas a questão é um número baixo? Mano, eu acho que, tipo, a gente pensa como se fosse 100%, mas deve ser, tipo, 20. E É, se for 20 já é pra caralho. literalmente, né? É. É, foda.